Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Português com Eduardo Moura. Hoje vamos resolver algumas questões de tudo que temos visto por aí, questões de concurso, inclusive para quem também está tentando prova para o Cefet. Serve para o Cefet, serve também para cursos de língua portuguesa em geral, porque são questões de concurso muito parecidas que eu acabei colocando aqui para que todos vocês possam exercitar. Fechado? Então, nós vamos fazer 2 conteúdos, ao todo são 18 questões. Nós vamos resolver 12 nessa primeira parte, como está aqui embaixo na tela. E o segundo vídeo, que ainda vai ser produzido, eu vou colocar aqui para vocês com outras 6 questões, ok? E também uma simulação de redação. Fechado? Que também serve para qualquer tipo de concurso, porque as técnicas são muito parecidas. Então, você já fica por dentro e participa aqui do canal. E como você participa? Como você apoia o nosso trabalho de forma gratuita? Gente, muito fácil. Primeiro, se inscrevendo, que é de graça. Se inscreve, porque você se inscrevendo, o canal vai crescendo e a gente vai tendo oportunidades de trazer outros conteúdos para vocês de forma gratuita. Dá o like, que é muito importante para que o algoritmo entregue esse vídeo para outros estudantes também, ok? E também ativa o sininho para receber aí as notificações do nosso canal. Fechado? Bom, também tem rede social, não é isso? Instagram, @prof. Eduardo Moura, ok? E o nosso Facebook, a fanpage é Português com Eduardo Moura. Lembrando que eu estou disponibilizando, gente, este conteúdo em PDF. E nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou comentar as questões também com vocês, tá ok? Como a gente vai ter também um comentário de questões, eu estou cobrando R$ 5 para quem quiser receber esse conteúdo comentado, ok? Então, tem uma chave Pix aqui no campo de descrição. Você pode mandar a sua chave Pix, manda o comprovante para esse mesmo contato e eu te envio o arquivo, ok? Quando tem questões comentadas, a gente cobra um pouquinho mais, R$ 5. Quando tem apenas as questões com material bruto, a gente cobra R$ 2. Mas lembrando que você consegue estudar naturalmente só pelo vídeo, ok? Mas tem pessoas que preferem ali receber o PDF, então a gente também está liberando essa possibilidade. Fechado? Vamos então resolver as questões juntos? Estamos juntos aqui. Você fica à vontade de colocar a cidade que você está falando, colocar a sua dúvida. Eu estou sempre respondendo assim que possível, ok? Então, vamos fazer aquela dinâmica, me coloca pequenininho, pode tirar o GC, e aí, ó, simuladão para concursos, inclusive para o Cefet. Mas não apenas para o Cefet, serve para todo mundo que está estudando a língua portuguesa, para cargos de ensino médio, ensino superior, porque são questões que acabam caindo em qualquer concurso para a língua portuguesa, aquela mais ampla, ok? Para específico, não. Professor de português aí é um outro pagode, é uma outra dança, uma outra dinâmica, não. Mas serve para português em geral. Vamos juntos, então? Vamos aí ver o que eu separei para vocês, lembrando que são questões baseadas, ok, no que está sendo cobrado ultimamente. Podem cair outros assuntos? Podem, mas esses assuntos aqui costumam cair bastante. Temos aí o simuladão, lembrando que o PDF, o campo de descrição, coloca para se você quiser receber o PDF, está aí no campo de descrição, ok? Tem um texto aí com o título, a Moda Sustentável e o Meio Ambiente. Por que investir no consumo consciente? Bom, qual é a dica que eu te dou? Muita gente gosta de ler o texto depois fazer as questões. Está errado isso? Claro que não, gente. Cada um tem uma forma de trabalhar, cada um tem uma forma de estudar, cada um tem uma forma de viver, e a sua forma, de repente, é melhor para você, não é melhor para o outro, e está tudo bem. Nós somos múltiplos, nós somos diferentes, e é assim que devemos ser mesmo. Eu oriento que você, antes de sair lendo o texto, você leia a questão.
Porque em alguns casos, vejam bem, em alguns casos, são todos os casos? Não. Em alguns casos, você consegue matar a questão sem precisar ler o texto. Ou porque é uma questão de gramática, ou porque é uma questão que não vai te exigir ler o texto inteiro. Às vezes, com um parágrafo, uma frase, você também consegue matar. Mas vai haver aí alguma atividade, alguma questão que vai te exigir ler o texto, ok? Então, você vai jogar o jogo, segundo eu estou te orientando, conforme a questão. Então, eu sugiro que você leia a questão, que você fica mais focado na hora de marcar a sua alternativa e depois vai ler o texto, se for necessário, ok? Mas, assim, se você está aí na sua casa, não, Eduardo, eu gosto de ler o texto para ter uma familiaridade e depois eu vou para a questão. Tá tudo bem, faz do jeito que é melhor para você, tá bom? Vamos lá, gente. Então, para a questão número 1, já pode botar grandão aí na tela. Deixa eu ver se está aparecendo direitinho para você. Está aparecendo direitinho. Deixa eu tomar uma água aqui rapidamente. Rapidinho. Essa questão foi eu mesmo que desenvolvi, ok? De acordo com esse texto que está aí sobre uso de roupas conscientes, como eu li o texto. Só vamos dar o crédito para quem fez o texto, foi a Anne Garcia, ok? Para o jornal Hoje em Dia. Número 1, abre aspas. Optar por roupas atemporais e valorizar pequenos produtores. O prefixo a, destacado na frase ou na palavra, tem qual sentido? Preciso voltar no texto? Não, gente. É uma questão que você tem que entender o significado da palavra, o significado do prefixo. Então, você não precisa ir ao texto para fazer essa primeira questão, ok? Então, vamos tentar resolver? Vamos lá. Ele fala do prefixo a que está destacado. Bom, vamos então destacar esse prefixo a, mais ainda do que já está. Atemporais. O que é uma coisa atemporal ou coisas atemporais? Gente, vamos aqui primeiro esquecer esse a e ver o que significa temporais. Muita gente pode pensar que é temporal de chuva, não é? Não tem muito a ver. Temporal aí, gente, a gente já sabe que vem, ó, como a própria palavra está dizendo, vem de tempo, não é? Vem de tempo. Porém, o prefixo a, ele tem qual a função? Letra A, adição. Ele está somando alguma coisa, gente? Ele está somando. Somando é o quê? É o mais também, é o e, são essas conjunções. Está tendo algum sentido de soma aí, ó? Optar por roupas atemporais tem sentido de soma? Não. Não vou falar ainda qual é o entendimento do prefixo a, porque senão eu vou dar a questão para vocês. Não, mas a gente já sabe que ele não está somando. Então, você não pode marcar a letra A, ok? Vamos para a letra B. Oposição. Vamos lembrar as conjunções de oposição. Nós temos o mais, o porém, o entretanto, o todavia, o no entanto. Tem algum sentido de oposição ou adversidade, que também é um sinônimo para oposição? Vamos ver juntos, ó. Optar por roupas atemporais e valorizar pequenos produtores. Gente, atemporal, esse A aí, vamos botar um mais aí. Mais temporal? Não, gente. Porém, temporal? Não. Também não vai bater. Então, não pode ser também oposição. Ok? Então, vamos também tirar a letra B, porque o sentido aí não é de oposição. Agora, vamos pensar em negação. Qual no caso aí, o advérbio ou uma palavra que você pense quando você ouve a palavra negação? Gente, lembra da sua mãe, lembra do seu pai, lembra de alguém, teu professor, não, meu filho, não pode ir agora. É não, gente. É não. Negação, isso é para a vida. Negação é não. Vamos pensar aí agora
essa palavrinha atemporais como não temporais. Ó. Optar por roupas não temporais. Opa! E valorizar pequenos produtores. Opa! Roupa não temporal é roupa que, em tese, não está na moda. Mas que não pode ser que seja bonito, pode ser que seja elegante, talvez não esteja naquela moda, mas que fique bem. Opa! Não temporal bateu aí, ou não temporais bateu. Então, segura que a letra C é uma grande possibilidade de você marcar. Eu vou marcar sem ver todas as alternativas? Não. Por que não? Porque você está estudando comigo. Então, você vai checar uma alternativa de cada vez até você tomar a sua bendita decisão, ok? Então, vamos para a letra D. Interrogação, gente. Interrogação é o quê? É uma dúvida. É um questionamento. Existe algum questionamento aí? Nenhum. Optar por roupas atemporais. Gente, atemporais, o A é sentido de negação. Então, não tem nenhuma dúvida. Não tem nenhuma interrogação. Então, não pode também ser a letra D. Então, o que sobra é a letra C de negação. Esse A aqui, gente, ele tem sentido de não. Palavrinha que vocês estão muito acostumados a ver na vida, porque vocês não são Neymar, né? E Neymar, esse não está acostumado a ouvir não, mas você na sua vida já ouviu não, como a maioria dos seres humanos já ouviu não na vida, né? Brincadeiras à parte, tá, gente? Neymar é um grande jogador, embora polêmico. Vamos então falar um pouquinho desses prefixos que eles podem cair na sua prova a qualquer momento, tá? O A, como eu falei aqui com vocês, ele tem o sentido de privação, de ausência, de não, de negação, ok? Então você viu A, ele tem grande chance. O que é o prefixo, gente? O prefixo é o que vem antes da palavra base, né? Qual é a palavra base lá no atemporais? É o tempo, né? A palavra tempo, né? Que acabou tendo esse prefixo aí, o A. E o A, ele vai ter sentido de privação ou de ausência, ok? Então, nós temos aí o amoral, que é o quê? Que é sem moral, que não tem moral, ok? O atípico, que não é típico, que não é comum, ok? A uma determinada situação. O assimétrico, que não tem simetria, ok? Também privação, também ausência. E acéfalo, né? Que, como está aí no material, sem cabeça ou que não há cabeça. Então, o A é não. É o único que exerce função de negação, de não? Não, gente. Tem outros também. E eu vou passar ele para vocês. Os 4 mais usados, né? Nós falamos do A. Nós também temos o in com N, o in com M, que aí vai depender de se a palavra vem com P ou com B antes, tá bom? Que é uma regra muito antiga, que vocês já sabem. E o des também são prefixos, são aqueles terminhos que vêm antes da palavra base, que podem designar o sentido de negação. Vamos lá? Ó, nós temos aí, ó, incapaz. Incapaz é aquele que não é capaz. Injusto é aquele que não é justo. Infeliz, essa é uma palavra que vocês conhecem muito. Infeliz é aquele que não é feliz. Que mais? Incorreto é aquilo que não é correto. Inseguro é aquilo que não é seguro. Invisível é aquilo que não é visível ou que você não pode enxergar. Lembrando que enxergar é com X, como a maioria das palavras aí que tem o início com em. A maioria. Enchente é com CH. É uma exceção, ok? Vamos lá, gente. Agora vamos para o prefixo in com M. E aí que eu falei para vocês, né? Antes de B, antes de M e P, a gente usa M, né? P e B, M. Se não for P e B, M. Então, o in, tanto com M quanto com N, tem sentido de negação quando é prefixo, quando vem na frentezinha ali da palavra, ok? Pode ser com M, pode ser com N, o que vai variar aí é a consoante que vem depois, ou a vogal. Se for P e B, consoante.
Aí é N. Impossível. Impossível é o quê, gente? É aquilo que não é possível. Impaciente é aquilo que não é paciente. Imparcial é aquilo que não é parcial. E moral. Aí, gente, nem foi o in, tá? Foi só o i. Porque o M aí já é da palavra moral, tá? Mas também esse i tem sentido de negação. É aquilo que não é moral, tá bom? Impreciso, aquilo que não é preciso, aquilo que não está de forma certinha, ok? E imbatível é aquilo que não pode, né? Ou que você não consegue bater, né? Não pode ser batido, tá bom? É bater no sentido de alcançar, tá? Não no sentido de apanhar, tá? É bom a gente deixar isso bem claro. E, por fim, nós temos o prefixo des, que também traz negação, traz ação contrária ou uma reversão, ok? Então, vamos lá. Se tiver o des aí antes do leal, fica desleal. É aquilo ou aquele que não é leal, né? Que não tem lealdade com alguém, tá? Desnecessário, outra palavra muito usada, aquilo que não é necessário. Aqui, a mesma coisa, ó, desorganizada. Só muda o som, não fica des, porque junta o des com o, vira deso, ok? Desorganizado, aquilo que não é organizado, ok? Desfazer é o contrário de fazer, né? Você faz e desfaz. Esse des também é uma reversão, uma ação contrária, tá? Desligar é o contrário de ligar, não é? É não ligar. Então, desliga. E o desconfiar é aquilo que você não confia. Então, para reforçar, o des, o in, com M ou N, ou I, ou o A, tem muita chance de ser negação. O que você vai fazer? Você vai ver se você conhece a palavra. Atemporal, mesmo que você não conheça, você consegue ali matar. Ó, tempo, não temporal, não no tempo de agora, ok? Ou então você vai para o contexto. Se for o caso, gente, essa questão eu acho que dá para matar sem ir ao texto. Se for ao caso, vá ao texto, porque pode acontecer de ser uma palavra que não é muito utilizada por você, e aí o contexto da frase pode te ajudar a matar a questão, ok? Questão um pouquinho maior, porque eu precisava falar desses prefixos de negação com vocês, ok? Vamos para número 2? Vou diminuir um pouquinho aí, você dá aquele print, dá aquele pause, tenta resolver e vamos juntos. Vamos? Vamos lá, gente. Número 2, vamos ver se a gente consegue fazer a questão sem precisar ali ler o texto. Também uma questão que eu criei, abre aspas, marcas que adotam responsabilidade ambiental e ganham credibilidade, enquanto as pessoas são chamadas a refletir sobre suas escolhas. O trecho acima mostra que... Bom, eu não marquei aí qual foi a linha que foi colocada esse trecho, ok? Há provas que acaba colocando ali, tá? Então, aí fica mais fácil para você. Como não coloquei, a gente vai ter que tentar achar essa parte, que é marcas que adotam responsabilidade ambiental e social ganham credibilidade. E aí a gente vai tentar entender qual é a alternativa. Vamos ler as alternativas primeiro. Letra A. Apenas as empresas devem se preocupar com o meio ambiente? Letra B. Consumidores e empresas possuem responsabilidade em relação à sustentabilidade? Letra C. A credibilidade das marcas depende somente do preço das roupas? Letra D. As pessoas não influenciam os problemas ambientais. Bom, gente, é uma questão de interpretação, isso é fato e notório. Eu poderia te dizer que dá sim para fazer essa questão só pelo conhecimento do senso comum. Só que na interpretação há um problema que é muito delicado. Quando você faz uma questão de interpretação, não é o que você pensa, é o que o texto pensa. E isso é um problema para muitos alunos. E até para a gente também que faz questões de interpretação, porque a gente acaba confundindo o nosso entendimento de vida, o nosso entendimento de mundo,
como se ele fosse o senso geral, que nem sempre é. Nem sempre ele é o senso comum. Então, nesse caso, mesmo que você esteja com o seu dedo coçando para marcar uma alternativa ali que está muito na cara que é a resposta, eu te recomendo a ler o texto. Porque aqui não importa o que eu penso, o que você pensa, o que todos pensamos. Aqui importa apenas a opinião do autor. E é ela que vai definir o gabarito da banca, ok? E muita gente acaba perdendo questão em prova, muita gente acaba caindo de posição, porque uma questão derruba candidato por conta desse desentendimento, que é comum, mas para quem está estudando, não pode mais ser comum, tá bom? Vamos ler o texto, então. Não é um texto muito grande, então a gente vai rapidamente entender. Vamos ler o texto, vamos conversar com o texto. Vou grifar algumas coisas aqui importantes. Moda sustentável e meio ambiente. Então, a gente está falando de moda e de meio ambiente. E a gente está falando de sustentabilidade, tá? Por que investir no consumo consciente? Nossas escolhas diárias impactam diretamente no meio ambiente, inclusive aquilo que vestimos. Pausa. Gente, esse é um assunto que está sendo muito comentado nos últimos tempos, que é a questão também da sustentabilidade na questão de roupas, não é? Nós temos muitas pessoas famosas e ricas, né, que usam uma roupa uma vez só, né? E hoje a gente já está mais aberto à questão de brechós, à questão de customizar roupas, né, e deixar as roupas cada vez mais atemporais, como foi a questão número 1. Por quê, gente? Senão o meio ambiente não vai dar conta desse lixo todo, né? Enfim, vamos seguindo. O consumo excessivo de roupas, e os processos da indústria têxtil contribuem para o uso intensivo de recursos naturais e para a degradação ambiental, o que torna urgente repensar hábitos e adotar o quê? Práticas mais responsáveis. Nesse contexto, cresce a importância do consumo consciente das práticas sustentáveis, ok? Olha aqui a parte que a gente acabou de ler, tanto por parte das empresas quanto dos consumidores. Marcas que adotam responsabilidade ambiental e social ganham credibilidade, ou seja, as marcas, além de estarem salvando a natureza, elas também ganham o quê? Elas ganham nome, elas ganham força no mercado. Enquanto as pessoas são chamadas a refletir sobre suas escolhas, evitando descartes desnecessários e priorizando peças duráveis e versáteis. Optar por roupas atemporais e valorizar pequenos produtores e o trabalho artesanal são atitudes que reduzem impacto ambiental e fortalecem economias locais. Ao escolher com consciência, o consumidor contribui para a preservação do planeta e para a construção de uma sociedade mais ética, solidária e comprometida com o futuro. Bom, para quem é muito engajado, gente, com assuntos de conhecimentos gerais, do senso comum, já certamente ouviu falar a respeito desse tema, ok? E está muito dentro daquilo que é o bom senso, né? Vamos falar de bom senso. Muitas vezes a questão de prova trabalha com bom senso, que falta um pouco a gente mesmo, até a mim às vezes falta bom senso. Porque é natural do ser humano, às vezes, faltar bom senso. Agora, você não pode fazer morada da sua vida faltar bom senso, né? Você pode, como bom ser humano, né, uma vez ou outra, dar uma escorregada. Então, é uma questão que, pelo que você leu e com bom senso, você mata essa questão. Vamos lá, então, para número 2? Vamos juntos. Perdão. Então, ele fala assim, marcas que adotam responsabilidade ambiental e social ganham credibilidade, enquanto as pessoas são chamadas a refletir sobre suas escolhas. Então, está falando de marcas e de pessoas, ok? Não só as marcas, mas as pessoas também precisam refletir sobre o que elas estão fazendo com as suas roupas, né, com as suas vestimentas. Vamos ver o que esse trecho está falando. Letra A. Apenas as empresas devem se preocupar com o meio ambiente? Eu acabei de falar de bom senso, gente. Apenas as empresas devem se preocupar. O que adianta a empresa fazer bonito lá, você comprar 500 roupas, usar uma roupa só, jogar tudo no lixo? Não vai adiantar nada.
Gente, toda vez que tiver um termo restritivo, como apenas, exclusivamente, unicamente, o que você vai fazer? Desconfie como resposta errada, tá? Para você eliminar. Não, não apenas as empresas devem se preocupar. Todos nós devemos nos preocupar. Empresa, pessoas, governo e assim vai, ok? Então, a letra A você vai eliminar. Vamos seguindo. Letra B. Consumidores, que são as pessoas no geral, e empresas possuem responsabilidade em relação à sustentabilidade? Opa, possuem. Os consumidores têm que ter responsabilidade e as empresas também. E foi o que falou aqui, ó. Vejam vocês aqui, ó. Aqui está falando das marcas, que são as empresas, e da credibilidade com pessoas. Segura. Parece a resposta correta? Parece. Vou marcar? Ainda não, porque eu vou ler toda toda a questão, toda a alternativa que tiver à minha frente, eu vou ler. E lembrando que essa ele quer a correta, ok? Então a letra B é forte candidata a você marcar. Letra C. A credibilidade das marcas depende somente do preço das roupas. Gente, acabei de falar de termo restritivo. Então, apenas, somente, unicamente, exclusivamente, você desconfia. E aí você vai pensar, a credibilidade das marcas depende somente dos preços das roupas? Não, gente. A gente acabou de ler que existe uma série de ações que as empresas devem fazer, que existe uma série de ações que os consumidores precisam fazer também. Então, você também não pode marcar essa alternativa à letra C. Então, estamos entre B e D. Vamos ver se a gente consegue eliminar a D. As pessoas não influenciam os problemas ambientais. Gente, as pessoas não influenciam? Óbvio que elas influenciam. E aí você não precisa nem falar da questão apenas da roupa. Qualquer problema ambiental, ele é causado por quem? Pelo homem, que muitas vezes não tem móveis, não tem comportamento, não sabe jogar o lixo fora e também não sabe ser sustentável na questão de roupa, ok? Então, óbvio que a letra D não é. A gente já estava coçando ali para marcar a letra B, perdão, e obviamente esse é o nosso gabarito. Uma questão fácil para mim, ok? Mais fácil que até a número 1, na minha opinião, porém é uma questão que precisa de atenção, porque se você não tem atenção, você perde uma questão que eu acredito que muita gente aí vai acertar. Então, faça a sua prova com calma, faça a sua prova com tranquilidade, porque você, com calma e tranquilidade, você consegue, ainda que você não saiba a resposta, você consegue reduzir alternativas que estão equivocadas e, obviamente, você não vai marcar, tá bom? Vamos para o número 3, eu vou dar uma reduzida para você tirar o print, para você anotar, para você tentar fazer enquanto eu tomo aqui um copo d'água. Vamos lá, número 3 na tela. Vamos fazer juntos a questão número 3, uma questão da banca Unesc. Ok? É o que eu estou falando aqui, ó, uma questão da banca Unesc, serve, é recente, inclusive, 2026, serve para quem está tentando qualquer tipo de concurso que tenha língua portuguesa, serve também para a galera do Cefet, porque eu fiz bem equivalente para que a gente possa todo mundo estudar junto. Porque esse é o objetivo do canal, ok? Que a gente possa trazer uma educação de certa qualidade, gratuita, para quem precisa, né? E aquilo, gente, eu sei que o sistema de educação do Brasil é um sistema muito complicado e é difícil de você mudar. Mas a gente está tentando fazer aqui, de alguma forma, já que a gente tem essa questão da democratização da internet, que acaba ajudando todo mundo, inclusive me ajudando também. Vamos lá, gente. Unesc 2026. Os diferentes tipos textuais exercem funções comunicativas específicas. Nós temos muitos tipos de textos, né? Que vocês já estão acostumados a ler, sendo veiculados por registros linguísticos adequados a cada situação de uso. Analise afirmativas abaixo e assine a correta. Ele quer a certa, a correta. Então, nós temos 3 erradas e uma correta. Então, é aquilo novamente que eu te falei. Gente, se eu não sei a resposta, mas eu posso, de repente, eliminar algumas que eu, de jeito nenhum, posso marcar.
Vamos ler cada uma? Então, agora eu vou dar uma aumentada e a gente vai... Você já tirou o print, já anotou, enfim. E a gente vai matando. Letra A. O texto propagandístico. Gente, propagandístico vem de quê? Vem de propaganda. Então, a gente está falando do quê? De propaganda, enfim, divulgação de produto. Ele diferencia-se do publicitário? Gente, a propaganda, ela é diferente da publicidade? Tá esquisito, né? Mas vamos ler até o final. Porque na propaganda emprega linguagem objetiva e neutra para quê? Propaganda, ela tem linguagem objetiva e neutra? Nunca! Nunca! Isso aí não precisa nem estudar, gente, porque a gente está cansado de ver propaganda na televisão, no rádio, na internet. Eles não querem ser objetivos, aliás, objetivos eles até são, eles não querem ser neutros jamais. Eles querem fazer você o quê? Comprar aquele produto, aquele bendito produto que aparece em looping para você no Instagram, no YouTube, e bota anúncio aqui no meio do vídeo. É isso! Então não é neutro jamais. Jamais você pode marcar neutro. E o propagandístico, gente, ele é muito parecido com o publicitário. Então, essa alternativa, eu nem vou terminar de ler. Com foco exclusivo na transmissão de dados institucionais? Não, gente, tem nada a ver com nada. Às vezes até tem uma propaganda que trabalha com dados institucionais para fortalecer a marca. Mas, gente, nunca vai ser neutro. Nunca. Então, a letra A você não pode marcar de jeito e maneira. E essa é uma alternativa que você não precisa nem estudar, porque você está acostumado a ver propaganda na sua vida o tempo todo. Ok? Vamos para a letra B. O texto informativo, então a gente está falando agora de informação, ok? Ele se caracteriza pela impessoalidade. Vamos pensar em informação como notícia, reportagem, jornalismo. Ele é impessoal? Gente, vamos pensar aqui nessa palavra impessoal. Impessoal, o in é sentido de negação. A gente acabou de ver agora há pouco na questão 1. Então, impessoal é aquilo que não tem o quê? Pessoa. E a notícia, ela, em geral, embora existem algumas notícias que não trabalham com a impessoalidade, elas, em geral, elas são impessoais. Por quê? Porque elas querem o quê? Informar, trazer a bendita da informação, nua e crua. Então, o texto informativo ele é impessoal. Até aqui está ok. Ele é, e aqui vem, e objetividade. Ele é objetivo, o texto informativo? Também, em geral, é. Então, por enquanto, está aqui certinho. Vamos ler até o final. Sendo comumente redigido em linguagem formal. Linguagem formal, a gente fala que é a linguagem da gramática, do dicionário. Também. O jornalismo noticioso, né, ele, em geral, o jornalismo como um todo, ele trabalha com a linguagem formal, especialmente em textos digitados. Às vezes, ali na conversa, acaba tendo traços informais, mas o grosso do jornalismo, do informativo, é a linguagem formal, tá? Sem intenção de convencer ou prescrever condutas, total, gente. Porque a informação ela tem o sentido de apenas te informar. A opinião, você vai formar se você quiser, mas o interesse dela é informar, não quer convencer ninguém. Embora hoje muita gente faça essa confusão. Mas o texto informativo, ele só quer informar. Ele não tem objetivo nenhum de convencer. Então, a letra B está toda certinha. E ela tem tudo para ser o nosso gabarito. Eu ainda não vou marcar, porque, como eu estou explicando para vocês, a gente vai conferir todas as alternativas. Letra C. O texto publicitário tem caráter essencialmente didático, gente? Ele pode até ter o caráter didático, mas ele não é essencialmente. Essencialmente, gente, é o foco dele. E não é o foco de um texto publicitário. Qual é o foco de um texto didático? É o injuntivo, gente, ok? Não é o texto publicitário. Então, aqui a gente já poderia, para ganhar tempo, eu passo direto, letra C não vou marcar por nada, tá? Pois seu objetivo principal é instruir o leitor com base em procedimentos técnicos objetivos? Injuntivo, gente, é injunção. Não. Letra D, textos normativos. Gente, textos normativos, eles são textos que eles trabalham com
à gramática, ok? É isso que tem que ter na sua mente. O texto normativo, ele vai de acordo com a gramática. Ele recorre à linguagem informal. Gente, se é com a gramática que eu acabei de explicar, não é com a linguagem informal. É com a linguagem o quê? Formal, ok? Então, essa alternativa também já estaria errada. Só terminando de ler, para garantir acessibilidade, flexibilidade interpretativa, especialmente em documentos e regulatórios. Não, gente, esse IN aqui não tem. Não é não formal, é formal. Então, a letra D também está errada. Então, como nós já a tínhamos sinalizado, a letra B é o nosso gabarito. É uma questão, na minha opinião, também fácil para quem está estudando, porém, é uma questão que requer muita atenção, porque numa dessa de confundir formal com informal, confundir o essencialmente com sem entender o sentido da palavra essencialmente, propagandístico, publicitário, se você não faz a leitura com calma, você perde esse tipo de questão. Então, você está treinando. Por que você está treinando? Para não perder uma pontuação dessa na sua prova. Ok? Vamos para a número 4, print na tela. Tentem fazer, dê pause aí e vamos juntos. Questão número 4, quem deu print, quem pausou, agora eu vou aumentar um pouquinho para todo mundo ler melhor. Número 4, também questão que eu elaborei aqui para a prova. Um texto é formado... Prova não, simulado, perdão. Um texto é formado por uma tese e por assuntos secundários, que dão sustentação ao argumento do autor. Sobre o texto lido no início deste simulado, qual é o assunto principal sugerido pelo autor? Gente, vamos falar de assunto principal. Isso é uma coisa que muita gente se confunde. Por quê? O que a prova faz? Ela pede o assunto principal. E aí ela bota 4 alternativas e todas as alternativas foram citadas no texto. Só que nem todas são informações principais ou assunto principal. Vamos ter as secundárias e vamos ter as principais ou a principal. Então, você tem que focar naquilo que é principal. Vamos só lembrar aqui rapidamente, era um texto sobre moda sustentável, era um texto que falava de roupas, que falava das marcas, que falava das empresas, que falava do comportamento dessas empresas, inclusive associando as marcas, e também do comportamento dos consumidores, inclusive de roupas atemporais. A gente lembrou rapidamente aqui. Eduardo, eu não tenho a sua memória. Eu sei, gente, nem todo mundo tem o mesmo ritmo. O que você vai fazer? Volta no texto, se for o caso. Conversa com o texto, tá bom? Vamos ver se a gente consegue matar essa questão sem ter que voltar no texto, ok? Eu lembro bem do texto porque eu já fiz, eu que montei esse simulado. Então, se você não lembra, você volta. Vamos lá. Letra A. O assunto principal é que a sugestão de que apenas as marcas devem adotar responsabilidade ambiental. Gente, temos a palavra aí apenas, que a gente já viu ali na questão anterior, que quando tem apenas, você desconfia. Apenas as marcas devem adotar responsabilidade ambiental? Não mesmo, gente. Todos nós. Então, você elimina a letra A. Letra B. Deixa eu ver se está tapando aqui para vocês. Acho que não vai tapar, não. A necessidade de optarmos pelo uso restrito de roupas atemporais. A necessidade de optarmos pelo uso restrito de roupas atemporais. Vamos segurar essa? Achei essa um pouco confusa. Vamos ler. Letra C. Os consumidores, de forma isolada, devem estar atentos às vestimentas por conta da questão. Faltou um da aqui, tá, gente? Por conta aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Da. Peraí. Aqui, ó. Por conta da questão ambiental. Ah, essa tá bem boa, hein? Nós, de forma. Ah, não, tá boa, não. Não, esquece, de forma isolada, nunca. Não só os consumidores. Lembra do termo restritivo? Ó? Não, de forma isolada, jamais. Tem as marcas também. Então, eu vou tirar a letra C. Letra D. A crítica ao consumo de vestimentas e a forma
como a indústria têxtil vem aumentando o uso de recursos da natureza e gerando degradação ambiental. Vamos ler de novo. Ó. Tem crítica ao consumo de vestimentas? Tem crítica. Forma como a indústria têxtil vem aumentando o uso de recursos? Tem. Da natureza? Está falando de degradação ambiental? Tá. A letra B, perdão, está no texto? Uso restrito de roupas atemporais? Ele fala de roupas temporais, mas não como o uso restrito, apenas como um incentivo. Você pode até entender também que ele tenha dado esse toque, ok? Mas, gente, isso não é o assunto principal. Ainda que você tenha entendido isso não é o assunto principal. O assunto é fazer uma crítica, ok? Então, você não pode marcar também a letra B, ok? Então, ele não fala diretamente que apenas usar roupas atemporais. Vamos voltar lá na parte, ó, que aí fica mais fácil de todo mundo entender, ó. Optar por roupas atemporais. Ele te sugere isso, mas você pode continuar comprando desde que você compre com responsabilidade, ok? Então, gente, não, você só pode marcar a letra D, porque é uma crítica. O assunto principal é fazer uma crítica e também mostrar como você pode se comportar diante do mundo por conta da indústria têxtil, ok? Então, portanto, nosso gabarito é a letra D. D de dado. Número 5, pause e tenta fazer. Uma pequena reduzida. Questão fácil. O que torna urgente repensar hábitos e adotar práticas mais responsáveis? As palavras destacadas estão. Bom, gente, vamos pensar em duas coisas aqui. É uma questão que eu montei para vocês. Nós temos palavras destacadas aqui, são as palavras que estão diferentes das demais, que são repensar e adotar. No caso, eu negritei e sublinhei. Na prova pode estar assim? Pode. Pode estar em caixa alta, que é letra maiúscula também, e pode estar em aspas, ok? Então, palavras destacadas elas vão estar diferentes das demais ali. Ou com negrito, ou com sublinhado, ou com itálico, ou com aspas, ok? Então, você tem que ficar atento, a sua percepção ali é ver o que está diferente, tá bom? Ele quer saber o repensar e o adotar. Elas estão letra A no gerúndio, letra B no infinitivo, letra D no pretérito perfeito ou letra D no particípio. Vamos lembrar? Vamos fazer cada alternativa e a gente vai lembrar, ok? Gente, o que é o gerúndio? O gerúndio é o verbo com final NDO, né? Cantando, comendo, dançando, varrendo, não é? Só lembrar, gerúndio, ND, tem ND, então tem que ter ND no verbo. Tem algum ND junto aí nessas palavras? Repensar, adotar? Não. Então aqui eu vou botar para você, o final não, tem que ter. Lá para o final a palavra ND, e não tem aqui, ó, é com AR e AR, ok? Então você não pode marcar a letra A, não é gerúndio. Letra B, infinitivo. Infinitivo termina com R, né? Ou ar, ir ou por, e suas denominações ali, né? Suas palavras que são originárias, como compor, repor, propor, e assim vai. Tá terminando com R, ou ar, ir ou por? Tá terminando com R, e está terminando com ar. Repensar. Olha o ar aqui, ó. Deixa eu pintar melhor aqui para vocês. Espera aí, ó. Repensar e adotar, ok? Tá terminando em ar? Tá. Então só pode ser o quê? Infinitivo, ok? É o nosso gabarito. Essa daqui é bem tranquila, ok? Só para lembrar, o ar é de primeira conjugação. Final ar, primeira conjugação. Final er, segunda conjugação. Final ir, terceira conjugação. Então vamos lá. Primeira conjugação, final ar, repensar e adotar, como está aí. Mas pode ser cantar, dançar, amar, comprar, virar
e assim vai. Final er, segunda conjugação. Comer, varrer, deixa eu lembrar, o outro com e. Comer, varrer, moer, e assim vai. Com o final ir, sair, partir, cair, e assim vai também. Agora, o por. O por, muita gente pode pensar que é quarta conjugação. Já adianto, não existe quarta conjugação. Se tiver quarta conjugação numa prova que você for fazer, não marque. O por, ele vem, ó, vou botar aqui, o por, ele é segunda conjugação, mesmo terminando com ur. Assim como o ir, tá? Ele é de segunda conjugação. Por quê? Porque ele é uma palavra originária do poer, ok? Se tem final er, é segunda conjugação. Antes era poer e agora é por. Então, infinitivo de segunda conjugação, ok? Pretérito perfeito. Gente, pretérito é passado. Tem alguma coisa de passado? Repensar, adotar? Tem nada de passado, ok? É um tempo verbal e não tem nada a ver aí com essas palavras. O particípio, lembrando que o particípio a gente tem o particípio regular e o particípio irregular. O particípio regular é aquele com ado ou ido, né? Cantado, varrido, brotado, gamado, corrido. Né? Agora, tem o irregular também, tem o escrito, eleito. Né? Então, tem esses dois tipos de particípio. Então, essa aqui você não podia marcar, porque termina com AR, gente. Se termina com AR, não pode ser particípio nem regular, nem irregular. Então, tira também a letra D e a gente sobra aí, portanto, a resposta letra B de bola. Vamos para número 6. Chegamos na metade. Número 6, questão da VUNESP. Pausou aí, tentou fazer? Vamos lá. Não raro, o peso dessa rotina implica angústia, estresse e depressão, com o adoecimento de toda a família. Para atenuar esse sofrimento, o Ministério da Saúde traz a boa notícia de que está em desenvolvimento um protocolo de terapia. As expressões destacadas podem ser substituídas correta e respectivamente por: letra A, eventualmente, envolve analisar. Letra B, intermitentemente, acaba e abrandar. Letra C, ocasionalmente, reforça e dissipar. Letra D, frequentemente, acarreta e amenizar. Bom, gente, é uma questão de sinônimo. Você tem que trocar uma palavra por outra e vai manter ali da match no entendimento do parágrafo ali das frases, ok? Então, vamos para a primeira. Não raro o peso dessa rotina. Gente, o que é não raro? Não raro é algo que acontece vez ou outra. É raro cair neve no Brasil. É uma coisa rara. Acontece em Santa Catarina, uma vez por ano, é raro. Mas se eu falo que não é raro, é por quê? É porque acontece pouco ou porque acontece muito? É porque acontece muito. Se não é raro, gente, é batata, vai acontecer sempre, ok? Então vamos tentar já eliminar alguma coisa aí. Se não é raro, acontece sempre. Se acontece sempre, é eventualmente, nem a pau. Nem a pau, porque eventualmente é raro. Uma hora acontece, uma hora não acontece. Você não pode marcar a letra A, ok? Então, a letra A já está fora. Toda fora. Intermitentemente. O que é uma coisa intermitentemente, gente? Vai, para. Vai, para. Ficou com dúvida? Deixa essa daí. Então, vamos lá. Ocasionalmente, gente, se eventualmente não é, ocasionalmente também não pode ser. Porque ocasionalmente acontece em uma ocasião, depois outra ocasião, e a gente está falando de uma coisa que não é rara, que acontece sempre. Então a letra C também não pode. Letra D, frequentemente, gente. Ah, frequentemente não é raro. Frequentemente está acontecendo sempre. Então, a letra D você segura, ok? A gente está na dúvida ali na letra B. O que é uma coisa intermitente?
que é para você, gente? O que é intermitente? Vou pegar aqui a definição do dicionário para vocês. Ó. Intermitente significa algo que tem interrupções, pausas, que não é contínuo. Gente, não pode ser raro. A internet, às vezes, fica intermitente na nossa casa, não é? A gente já conseguiu por aqui descobrir que o gabarito é a letra D de dado, mas eu quero fazer os outros para a gente perceber que a gente conseguiria matar, ainda que não descobrisse intermitentemente. Não raro, o peso dessa rotina implica angústia. Vamos para o implica agora. A gente já fez o não raro, ok. E agora o implica. Implica angústia. Envolve angústia? Pode ser. Pode ser. Acaba, não. Letra B. Acaba angústia? Não. Acaba, não pode. O envolve até poderia. Envolve angústia. Mas acaba, não. Reforça angústia? Não, gente. Não fica bom também. Acarreta angústia? Acarreta angústia. Aí ficou tranquilo. Então, letra D. Implica angústia, estresse e depressão com adoecimento de toda a família. Para atenuar esse sofrimento, gente. Se está sofrendo, você quer que a pessoa sofra? Não. Você quer o quê? Reduzir, diminuir, ou até mesmo erradicar, acabar. Para atenuar. É para analisar o sofrimento? Nem a pau. Nem a pau. Então, a letra A, como eu tinha dito desde o início, você não marca, ok? Para abrandar, pode ser abrandar, né? Para abrandar, né? Ficar brando, né? Poderia ser, ok? Mas como as outras duas não fariam match ali para as outras, a letra B também não pode. Para dissipar, poderia ser para dissipar, para terminar, não é? Poderia. Embora o atenuar, gente, é para reduzir, tá? Não é para terminar de vez, ok? Então, abrandar, ok. O dissipar, não. O dissipar é acabar, tá? Vamos botar assim, dissipar, acabar. Então, letra C também não. A letra D está toda redondinha, gente. É isso que vocês têm que fazer, tá? Letra D toda redondinha. Para atenuar, para amenizar mesmo, tá? Atenuar é amenizar, ok? Pode ser também abrandar. Então, portanto, gabarito, letra D, número 6. Vamos ler com as palavras substituídas. Ó. Frequentemente, o peso dessa rotina acarreta angústia, estresse e depressão, com adoecimento de toda a família. Para amenizar esse sofrimento, o Ministério da Saúde traz a boa notícia e assim vai. Você já matou a questão. Ok? Questão número 7. Dá pausa aí e tenta fazer. Estamos chegando ao fim. Número 7, questão da VUNESP 2026. O sentido indicado entre colchetes associa-se corretamente à expressão destacada em. Então, tem aí uma expressão destacada aqui, ó. Negrito, negrito, negrito e negrito. E aí ele quer saber se essa expressão é de acordo com o que está em colchete. Colchete é esse sinalzinho aqui, ok? Ó, colchete, colchete. Pesquisas entre os povos sem agricultura voltadas para questões com tempo de trabalho. Faltou um aqui. É oposição, gente. Gente, o que é oposição? Oposição, mas, porém, no entanto, todavia, entretanto. Cabe uma oposição aí? Não, gente. Pesquisas entre os povos mais agricultura, nada a ver com nada. Então, não tem a ver com oposição. Então, a gente vai tirar aí, portanto, a letra A. Tá certo? Só um minutinho. Vamos tentando fazer aqui, só para eu reposicionar aqui antes de a gente fazer a letra B. Vamos lá. Letra B. Só aqui. Um minutinho. Então, esse sem aí não pode ser oposição por nada, tá, gente? Não pode ser mesmo, ok?
Letra B. Essas eram visões que prevaleciam até recentemente. Até está dando sentido de intensidade, gente? Não, gente. Não, 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 não. Até está incluindo, né? Está incluindo até recentemente, né? Está incluindo. Então, não. Letra B, você também descarta. Ok? O sem ali em cima, ele está excluindo, tá, gente? Então, não pode ser sentido de oposição. Letra C, uma grande quantidade de espécies vegetais muito apropriadas para a alimentação. Opa! Tem a finalidade da alimentação, essa quantidade de espécies? Tem o para. Ele é muito convidativo a ser finalidade. Mas é claro que você tem que ler, entender o contexto para ver se vai marcar. Ok? Ó, uma grande quantidade de espécies muito apropriadas para alimentação, com a finalidade da alimentação. Então, gabarito, letra C. Mas vamos dar uma olhadinha na letra D para ver se a gente não se confundiu em nada. Uma existência estável, primeiro em aldeias e finalmente em impérios. Gente, em meio. Gente, esse em aí é uma preposição. Não tem nada de meio aí, tá? Não, nada a ver com meio. Então, a letra D também você não pode marcar. Portanto, gabarito, letra... Opa! Gabarito, letra C. Para é finalidade. Número 8. Pause e tentem fazer. Questão, qual é a banca? ASSEX também, Instituto ASSEX 2026. Degradação ambiental em torno do parque é uma ilha verde, cercada por áreas... Essa aspas aqui não tem, tá? Cercada por áreas deterioradas por expansão urbana, monoculturas e atividades agroindustriais. Qual a figura de linguagem usada na frase? Ele ainda deu um bizu para você, ele me gritou Ilha Verde. Então é por aqui que você tem que ver, né? É uma ilha verde. Vamos lembrar cada figura de linguagem, gente. A metonímia é um tipo de metáfora, mas ele é um tipo de metáfora o quê? Que ele substitui um termo pelo outro, né? O recipiente pelo conteúdo, né? Ou o autor pela obra, enfim, né? Metonímia, você vai pegar uma palavra e vai substituir por outra. Li Machado de Assis. Você leu o Machado de Assis? Não. Você leu a obra de Machado de Assis. Tomei um copo de leite. Não. Não, você tomou o conteúdo que estava dentro do copo, mas você consegue entender. Conseguiu um teto para morar. Conseguiu só o teto? Não, conseguiu a parede, a porta, né? Então é a parte pelo todo. Então, metonímia é essa figura de linguagem. Comparação, gente, né? O próprio nome está dizendo, né? Compara uma coisa a outra, porém, o que difere a comparação da metáfora? Comparação tem conectivo explícito. É igual a, é como, ok? Então tem que ter um conectivo de comparação. Letra C, hipérbole é o exagero, né? Estou morrendo de fome. Tem gente que morre de fome? Óbvio que tem, né? Mas quando a gente usa essa palavra, é no sentido de que está com muita fome. E a metáfora, assim como a comparação, ela está comparando, porém ela está comparando sem o conectivo, ok? Então, degradação ambiental em torno do parque é uma ilha verde. O parque é uma ilha verde. Ele é uma ilha verde? Não, ele é como uma ilha verde. O como está escrito? Não. Então, não pode ser comparação, porque para ser comparação, gente, eu tenho que ter o conectivo. E o conectivo está na minha cabecinha, está no meu entendimento. Então, não pode ser. Ele está exagerando que ele é como uma ilha verde? Não tem exagero nenhum, ok? Então, a gente fica com a metonímia, que é um tipo de metáfora, ou a própria metáfora. Gente, tem sentido de o recipiente pelo conteúdo, a parte pelo todo, o autor pela obra? Nenhum.
que tem ali é um conectivo que está escondido, mas que na sua cabecinha você consegue colocar, que é o como. Esse é um claro e notório uso de metáfora, ok? Então, portanto, gabarito, letra D de dado. Não pode ser metonímia nesse caso. Tomem cuidado com a metonímia, ok? Ela é bem perigosinha. Eu vou providenciar, nosso próximo conteúdo de gravação é uma aula de figuras de linguagem. Se está com dificuldade em figuras de linguagem, depois dessa revisão de férias, será figuras de linguagem o nosso conteúdo. Tentem fazer a número 9, dá aquele pause esperto, dá o print e vamos juntos. Questão da IGEDUC 2026. Questão de acentuação, outro assunto muito cobrado em provas, em todas as provas, tá? Inclusive de nível superior. Okay? Ele quer a alternativa que todas as alternativas estão acentuadas corretamente. Então, ele quer a certa. Temos 3 erradas e uma incorreta. Vamos lá. O avô está certinho aqui a acentuação, né? O avô do menino contou que também já recebeu um prêmio por um feito semelhante. Ó, o avô está acentuado. Do não tem acento. Menino não tem acento. Contou não tem acento. Quem não tem acento também tem acento, está certinho. Já tem acento, está certinho. Recebeu não tem acento. Um não tem acento. Prêmio tem acento, está certinho. Por, esse por aqui é por verbo ou por preposição? Qual a diferença, gente? Quando o por é preposição, ele vai ter mais ou menos sentido pelo, pela, ok? Ele não tem acento. Quando o por for verbo, eu ponho, tu pões, ele põe, ele tem acento. Esse por tem ou não tem acento? Vamos trocar o por pelo pelo. Um prêmio pelo feito semelhante. Deu check? Deu check. Então, ele é o quê? Ele é preposição. Preposição tem acento? Não. Então, tá certinho. Um não tem acento, tá certinho. Feito não tem acento, tá certinho. Semelhante não tem acento. Eu não identifiquei nenhum erro nessa alternativa. Vou marcar e seguir a prova? Não. Vai conferir as demais. O avô do menino, tá certinho aqui. Do tá certinho, do menino, sempre traz. Traz do verbo trazer. É com S acento ou com Z? Gente, olha só. O verbo trazer é com Z, tá? Sempre traz. Então, ele está trazendo, tá certinho. Se fosse um advérbio de lugar, atrás, ok? Ou está na parte de trás, aí seria o traz com acento no A e S. Mas não é o caso. Aqui está certinho, é o verbo trazer. Um troféu. Troféu? Não. Troféu. Muitos alunos comem acento, inclusive em redação. Não, aqui está faltando. Então, aqui eu já posso parar, porque troféu tem acento. Simbólico está certo, para. O para não tem mais acento, nem preposição, nem o verbo, então você não precisava nem perder tempo analisando, embora ele seja preposição. O vencedor do jogo de domingo. Letra B, o troféu ali matou tudo. Matou tudo e a alternativa está errada. Letra C, eles ofereceram um chá. Um chá? Um chá não, um chá. Chá tem acento, monossílabo tônico, acento no A. Então, aqui, mais uma alternativa errada. Aos viajantes, enquanto você não, você, né, oxítona terminada em E, tem acentuação, descansava. Então, letra C, podem cortar também aí no relatório de vocês. Letra D, o herói. O herói. Que herói? Que herói, gente? O herói. Ei e oi. No final, oxítono tem acento. Paroxítono, não. Geleia, assembleia, gonorreia, esse caiu. Mas no final, e e oi tem acento. Então também está errado. Da história, a história está certinho, enfrentou o perigo sem hesitar. Aqui tudo errado. A letra A é a única que está certinha, como nós tínhamos visto primeiramente. Só qual é o cuidado aqui dessa questão? A A está certinha, continua fazendo as alternativas que você pode ter simbolado, ok? Mas a gente não simbolou. Número 9, letra A, ok?
Vamos lá. Número 10, questão da Banca Front 2026. Lembrando que agora são 12 questões. Estamos acabando. Sobre a utilização dos recursos de linguagem, assinale a alternativa correta. Então, aqui, recurso de linguagem. Eduardo, eu não sei nada de recurso de linguagem. Vai pelo tato, meu filho. Minha filha, vai pelo tato, vai tirando o que você sabe que está errado e segue o baile. Letra A linguagem verbal. O que é linguagem verbal, gente? É a linguagem com palavras. Ela é superior à não verbal. Pausa aqui. Gente, nenhuma linguagem é superior à outra. Você viu que está falando que uma linguagem é superior à outra, você corta. Não, a linguagem verbal, em nenhum momento, nenhum gramático, nenhum estudioso de língua portuguesa disse que a linguagem verbal é superior à não verbal. Cada uma deve ser usada no seu momento. Se você coloca uma enfermeira com o dedo na boca, no hospital, você sabe que é o quê? Silêncio. Você vai escrever lá, silêncio. Não, tu já entendeu. E isso não coloca nada superior a outro, não. Se você coloca lá um desenho de uma bicicleta com uma seta, com um corte no meio, você já sabe que está escrito proibido andar de bicicleta. Você escreveu? Não. Então, não tem essa de linguagem verbal ser superior à não verbal. Vocês cortem isso imediatamente, tá? Então, está tudo errado. Letra B. Um semáforo de trânsito é um exemplo de linguagem verbal? Tem palavra no trânsito, no sinal de trânsito? Gente, tem 3 bolinhas. Em algumas cidades tem 5. Não sei qual cidade está falando. Por exemplo, Florianópolis são 5 bolinhas. Para quem é daltônico, é o terror. Entendeu? Mas para quem está no Rio, são 3 bolinhas. Verde, vermelho e amarelo. Tem palavra ali? Tem verbo ali? Tem palavra? Não, não tem, gente. Não corta. Sai disso da tua vida agora. Letra C. A linguagem mista ou multimodal. O que é linguagem mista? É a verbal e a não verbal. Mas a não... Vou botar resumido aqui, mas vocês sabem. Verbal. Então, vou te digitar, eu acho que é melhor. Peraí. Acho que vai ficar melhor para vocês. Ó. Verbal, mas não verbal. Foi. Verbal, mas não verbal. Utiliza simultaneamente o código verbal e elementos visuais para construir o seu sentido. Sim, gente. Por exemplo, uma tirinha, às vezes, tem um personagem ali fazendo algum gesto que você entende, que é não verbal, e tem também as palavras, que são verbais. A gente pode chamar de linguagem mista ou multimodal, ou linguagem verbal e não verbal também. Tá certinho, tá? Então, por enquanto, letra C. Vamos marcar? Não, vamos ler letra D. A linguagem não verbal, ou seja, de imagens, né? Dispensa o contexto para que a interpretação seja realizada com sucesso? Não, gente. Tem que ter o contexto. Quando você vê a enfermeira com o dedo da boca na recepção do hospital, você já sabe que o contexto é o quê? Silêncio. Sempre vai ter um contexto. Então, a letra D, você também não pode marcar. Então, sobra a letra C, reforçando que linguagem mista, linguagem multimodal, é linguagem verbal e não verbal, que também é um termo que você pode usar. Linguagem verbal, não verbal. São os termos que você pode usar. Portanto, gabarito da número 10, letra C. Reduzindo aqui a número 11, dá print, dá pausa, tenta fazer. Vamos lá, está acabando. Número 11, no trecho, sei que é para mim, mas não posso abrir os olhos para responder. A palavra mas estabelece uma relação entre as orações. Considerando o uso de mas neste contexto e distinguindo-o de mais com i, mais sem i, tá? Nada de must, tá? Que a tia Maricota do primário ensinou. Isso não existe. É mais e mais, ok? Analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa correta. Gente, rapidamente. O mais com S e sem i, ele é o quê? Ele é a conjunção adversativa, ok? Então, vou colocar aqui para vocês, ó. Ele é adversativo. Que pode ser trocado pelo porém, entretanto, todavia, contudo e assim vai. O mais com i, que é outro abençoado, que acaba derrubando muita gente, ele tem um sentido o quê? De soma, de acréscimo, ok? Então, esse tu tem que levar para a vida.
Inclusive para o WhatsApp. Tem gente que erra isso, tá? Mais com S, adversativo, oposição. Mais com I, soma, adição. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer as alternativas. Letra A, o mais sem o I é uma conjunção adversativa. Opa, gostei, hein? Vamos seguir. Pois indica oposição entre saber, que é chamada, e não poder responder. Eu tenho que ler o sentido. Sei que é para mim, mas não posso, esse mais aqui, ó, mas não posso abrir os olhos para responder. Indica oposição entre saber e não responder. Acho que tem a ver, não tem, gente? Vamos ler o resto. Vamos ler o resto. Letra B. O uso do mais sem o i introduz uma justificativa? Não, gente, não. O mais nunca vai justificar, ok? O mais ele vai se opor, ok? Semelhante a porquê? Não, porque é explicativo, né? Ou causal. Não. Letra B você não pode marcar por nada. O porquê explicativo ou causal, tá? O mais ele é adversativo, sempre será, vai morrer assim, tá? Que mais? Letra C. A palavra mais sem i é usada como intensificador. Gente, pelo amor de Deus, esse negócio de intensificador eles põem toda hora na prova, gente. O que vai intensificar é advérbio de intensidade. Não é o mais. Mais é conjunção adversativa. Corre disso. Corre disso, pelo amor de Deus. Letra D. A troca de mais por mais seria aceitável nesse texto. Eu vou embora agora. Nunca na tua vida tu vai trocar o mais com i pelo mais sem i e vice-versa. Não, se tu tá fazendo isso, tá errado. O mais sem i é adversativo. O mais com i é soma. Leva isso para tua vida. Leva isso para o teu WhatsApp para tu não passar vergonha, ok? Então, tira isso da tua vida também. Então, sobrou a letra A, como nós já prevíamos, ok? Tem que fazer um vídeo só de mais com i, mais sem i. Porque o povo erra isso, gente. Igual chuchu na serra. Tá? Para terminar, a saideira número 12. Vamos lá. Vou aumentar aqui para vocês. Para acabar. Para exterminar todos os fantasmas. Como diria o Galvão lá no Tetra, quando o Brasil ganhou o Tetra. 12 questões. FCC, essa daí, ó. Quando pega um, só vem. A utilização de linguagem figurada. Ainda foi boazinha a banca, hein? Explicou que é conotativa ou linguagem figurada. Ok? Aquela que não tem o sentido real. Letra A. Vários conceitos clássicos de antropologia não puderam ser aplicados na pesquisa. Tem alguma coisa aí que está com sentido figurado? Ó, tem conceito clássico de antropologia, que é um estudo, não pode ser aplicado numa pesquisa. Para mim, está tudo no sentido denotativo. Só lembrar, denotativo vem D do dicionário, que é o sentido real. Então, a letra A, para mim, não tem nada de conotativo, eu tiraria. Vamos para a letra B. Os pesquisadores buscaram escavar as raízes do processo de desigualdade social. Vamos lá, tem uma palavrinha aí complicada, que é raízes. O que é uma raiz, gente? Raiz é aquilo que tem na planta, né? Que estoura calçada, que estoura terreno, enfim. Processo tem raiz? Ele até tem, mas não a raiz do sentido denotativo. É raízes do sentido quê? Da base dele, da estrutura dele. Né? Então, nesse caso, esse raízes não é denotativo, é um raiz conotativo ou de linguagem figurada, gabarito, letra B. Ok? Letra C. Os pesquisadores se propuseram uma pesquisa pouco acadêmica. Tudo é denotativo, gente. Pesquisador, se propuseram, pesquisa acadêmica. Está tudo aí no sentido real. Então, cai fora dela. Lembrando que é nada de proporam, tá, gente? É propuseram, pelo amor de Deus, também. Eles propuseram, tá? Outra coisa que você também tem que levar para a vida, que o povo erra demais. Letra D. Não havia bibliografia especializada naquele tema daquela pesquisa. Nada de conotativo. Bibliografia, está no sentido dele mesmo, especializada também, tema e pesquisa. Tudo certinho, então,
gabarito letra B por conta desse aqui, ó, do raízes. Vamos conferir, então, o gabarito lá do início, para quem está com PDF aí, ou quem não está. Número 1, letra C. Número 2, letra B de bola. Número 3, letra B de bola. Número 4, letra D de dado. Número 5, B de bola. Número 6, letra D de dado. Número 7, letra C de casa. Número 8, letra D de dado. Número 9, letra A de amor. Número 10, letra C de casa. Número 11, letra A de amor. Número 12, letra B de bola, ok? E aí aquela mensagem que eu te mandei no início serve para agora. Quer receber este material com questões comentadas? Faça um Pix de R$5, porque eu vou comentar as questões, com o contato no campo de inscrição e solicite seu PDF. Essa é a parte 1 do material de simuladão de férias. Vamos ter a parte 2, que a gente vai corrigir em breve. Questão 13, 14. Quem está com o material aí já tá vendo. E uma questão também de redação. Ok? Quem quiser o PDF, muita gente gosta do PDF, então eu mando o PDF para vocês. Ok? O contato está aqui no campo de descrição. Você manda o comprovante, eu mando o PDF. Lembrando que quando tem os comentários, eu cobro R$5. Quando não tem, R$2. É apenas um preço simbólico para ajudar a manter a estrutura deste bendito canal. Ok? Então, encerramos a primeira parte. Vai ter parte 2. Então, você segue aqui comigo, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, faz tudo isso que é de graça. Ok? Instagram, @prof. Eduardo Moura. E que mais? Facebook, nossa fanpage, bota aqui, Português com Eduardo Moura. Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra numa próxima. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Siga aí que tem mais simuladão de férias aqui com a gente. Tchau, pessoal.